Não é no silêncio que os homens se fazem, mas na palavra, no trabalho, na ação, reflexão. Esta é uma das famosas frases do professor Paulo Freire. No programa Mais Destaque, vamos entrevistar uma professora que nasceu na cidade de Guaxupé, filha de Ivo Salvador Páscoa. Este senhor foi grande conhecedor da radiodifusão, que é a transmissão de ondas de radiofrequência moduladas, e estas se propagam eletromagneticamente através do espaço. Ivo Páscoa conseguiu colocar em funcionamento o primeiro aparelho de televisão em Guaxupé. A mãe de nossa convidada chamava-se Benedita Vieira Páscoa, filha do músico, violinista e compositor Andrelino Vieira Couto. Nossa entrevistada tem grande conhecimento na área educacional. Fez faculdade de filosofia, ciências e letras, com especialização em geografia. Inclusive, já fez parte do corpo docente da Faculdade de Ciências Biológicas pela Unifenas e lecionou vários anos em escola pública. É também musicista, toca piano e gosta de cantar, principalmente músicas litúrgicas. A convidada do programa Mais Destaque é a professora Sônia Tereza Páscoa Tavares, que vai nos contar sua experiência como educadora e cantora e vai falar do grande amor e admiração que tem pelos animais. Seja bem-vinda ao programa Mais Destaque, professora Sônia Tereza Páscoa Tavares. Eu que me sinto honrada, Camilo, em estar aqui com vocês e fazer parte desse programa. Muito obrigado, professora. Professora, de onde vem este sobrenome Páscoa? Olha, Camilo, vem dos meus avós, avós paternos. Sim. Vieram do sul da Itália, da Calábria, o vovô Luiz Pedro Páscoa e a minha avó Teresa Lepiani Páscoa. Ambos eram italianos. Ambos italianos. E eles vieram para o Brasil, precisamente ficaram em Guaxupé. Sim. Vieram para Guaxupé e lá meu avô fez a primeira fábrica de macarrão. Sim. Macarrão Páscoa. Macarrão, a marca? Macarrão, a marca do macarrão, macarrão Páscoa. Sim. E daí para frente a família foi crescendo, foram 14 filhos, a vovó Teresa teve 14 filhos. Sim. Depois vieram netos e bisnetos e o papai... E a senhora chegou a conhecer o vovô e a vovó? Conheci o vovô, cheguei a conhecer o vovô e a vovó. A vovó Teresa, conheci os meus avós e a família Páscoa é muito grande lá em Guaxupé, porque foi proliferando, foi aumentando cada vez mais com netos e bisnetos. Depois, alguns dos mais velhos foram falecendo, mas vieram os mais novos. Sim, então, a família Páscoa ainda continua assim muito grande lá em Guaxupé. Professora, que história é essa em dizer que já foi cristalóide? Poderia nos explicar melhor qual foi esta função, professora? Bem, Camilo, o meu pai era radioamador. 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 Ele construiu a sua estação de rádio. Papai construiu estação de rádio caseira para colocar em casa. Era um grande conhecedor da radiodifusão. Radiodifusão. O prefixo dele era PY4GB. Poxa, que memória boa. PY4GB. E ele tinha facilidade em falar em espanhol, falar o italiano. Sim. Então ele comunicava através do rádio. Naquela época, a comunicação era mais rudimentar, principalmente com o telefone, era muito difícil de comunicar com os lugares. Então, muitas pessoas procuravam o papai lá em casa para poder mandar mensagens para cidades mais longe, aonde queriam mandar mensagens.
E desde muito cedo eu tive contato com o microfone, porque o papai me chamava para... E na linguagem do radioamador, linguagem dele, nós, filhos, éramos as cristalóides. 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 Sim, sim. A mamãe era cristal, que era a avó, a mãe era cristal. Os mais velhos eram ela era cristal. Sim, e sim. Eu e os meus irmãos, eu tinha mais 4 irmãos, mas nós éramos em 5, eram uns cristalóides. Então, e eu sempre atrás do papai, porque eu sempre gostei de rádio, sempre gostei de música, sempre gostei de estar. Então, eu era das que ficava mais no chaque. Sim, Era sim. o lugar onde o papai tinha a estação, os microfones, que ele mesmo fabricava os microfones. Tinha o microfone que ele mesmo fazia, com chapas de alumínio, e ele fazia os microfones, e todos funcionavam perfeitamente. E aí o cristalóide veio dessa, da minha presença ali, falava mesmo como ele falava, vou passar agora a câmbio, trocava para eu passar, para que eu falasse com algum amigo dele, quando eu queria falar. Então, agora vou passar a palavra à minha cristalóide. Sim, Então, perfeito. Então, cristalóide. é uma comunicação. É o meio dele dizer que eram os filhos menores. Professora, o seu pai, o senhor Ivo Páscoa, além de exercer sua profissão, era músico e chegou até fabricar um instrumento musical. Poderia nos dizer que instrumento foi esse, professora? O papai fez um saxofone. 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 Meus irmãos até falavam muito, quem mais ficava admirando o saxofone que o papai estava construindo. Ele fez uma de material caseiro. E a senhora se recorda perfeitamente, Recordo do som dele, mas Sim. não sei nem E tinha um som bom? Tinha um som bom. Ele fez com uma liga. Porque o saxofone tem várias chaves. E ele conseguiu fazer... Conseguiu fazer aquelas chaves com uma liga. Talvez na época, eu não me lembro bem, porque eu era muito pequena na época, apesar que eu era a filha mais velha. Mas me parece que é uma liga de antimônio com cobre ou com alguma coisa que desse para fazer a liga, para ele fazer as chapas, aquelas chavinhas que tem, porque tem as chavinhas, né? Perfeito. E ele fez, mas meus irmãos brincaram muito com eles. Então eu acho que... Mas é através dessas brincadeiras de criança com instrumento musical que era pesado. Músico. Um dos meus irmãos dizia, é muito pesado, era pesado, mas tocava. Perfeito. Tocava. As notas perfeitas. Digamos que a escala melódica ou a escala cromática perfeita, saía perfeita. Saía perfeita e o papai tocava. Nós vamos para um pequeno intervalo. Daqui a pouco a gente volta com a nossa convidada, a professora Sônia Páscoa. E nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje a nossa convidada é a professora Sônia Páscoa. Professora, a senhora de Guaxupé, já participou, teve uma grande experiência no meio de comunicação, né? Estudou música com os avós, aperfeiçoamento, né? Porque o italiano já corre na veia essa parte. A senhora herdou demais isso aí dos avós, né? Mas como foi que a senhora ficou conhecendo, em Alfenas, o professor Edson Velano? Bem, Camilo, eu estava recém-casada, morei em Varginha mais ou menos 1 ano e meio, quase 2 anos. Depois o meu marido foi transferido aqui para Alfenas. Sim. E eu vim com ele. E ao chegar aqui, estava em contato comecei um contato maior com o meu sogro, que eles moravam aqui. Então, meu sogro conhecia a família do professor Edson Velano. E como estava em vias de início, ele estava começando em vias de início a antiga
Fundação Educacional, Faculdade Educacional de Ciências e Tecnologia de Alfenas, atual Unifenas. Sim, sim. Estava em vias de funcionamento, ele estava colocando nos papéis ainda, colocando em vias de criar a faculdade. Sim, sim. Então, meu sogro me apresentou a ele, porque eu tinha o registro numa das áreas que iria precisar de dar aula na faculdade, que era da parte, eu dei aula da parte de geologia, o registro em geografia, que dava direito à geologia, dar aula de geologia. E aí conheci, ele me indicou como professora, saiu a autorização, e eu comecei ao contato com professores, com ele, dentro desse início, no comecinho, no primeiro vestibular, participando do primeiro vestibular da faculdade, e dando aula nos anos de 72 e começo de 73. Não fiquei depois por motivos particulares, e depois fiquei, passei só ao Estado, fiquei no Estado, como professora do Colégio Estadual Dr. Emília, Escola Estadual Dr. Emília Silveira. E com isso, professora, já faz 43 anos que a senhora está residindo em Alfenas. Já, sou alfenense de coração. Já, alfenense de coração. De coração. Aqui nasceram os filhos? Nasceram. Nasceram os filhos. A Érica, minha filha Érica Páscoa Tavares, nasceu em 73. Sim. E o meu filho em 78, André Luiz. Perfeito. Em 78. Depois da grande experiência que teve como educadora, hoje a senhora dedica parte de seu tempo à música. Atualmente, que trabalho vem desenvolvendo, professora, nesta atividade? Eu canto em celebrações litúrgicas. Aprendi música quando era bem mocinha, 16, 17 anos, 18 anos. Comecei a estudar piano. Sim. Só que eu não me destaquei muito como musicista, como pianista, porque eu comecei logo a cantar, e eu gostava muito de cantar, então eu falei, acho que eu gosto mais de cantar mesmo. E não me aparentemente também gosto de estudar, porque gosto de estudar. São várias faculdades, né, professora? Então também está certo. Isso. Então eu tinha muita atividade em escolas, então não tinha muito tempo, a disponibilidade de tempo era muito pouca. Então a gente eu fazia uma ligação entre música e trabalho, entre música e trabalho. E como experiência musical, participei com o tempo, quando eu aposentei, é que eu pude dedicar mais à música. Então, participei de corais, como através de uma amiga, ela me indicou para cantar em corais na igreja, músicas litúrgicas. Eu comecei a cantar no antigo Centro Católico, os ensaios eram no antigo Centro Católico. Sim, sim. E depois, algumas vezes, com o professor Júlio da Paz, e com a Estherzinha, a Esther Rosa, que é a maestrina, eu aprendi demais com o coral Santa Cecília, com o coral Santa Cecília. Agora eu pretendo resolver alguns problemas particulares primeiro e voltar a reintegrar outra vez nesses corais, tanto do Santa Cecília como no Bel Canto, e outros também, como eu continuo cantando em celebrações litúrgicas com ministérios de músicas, com o Elton Reis e com o Jair Gregório, que um é violonista e outro tecladista. Perfeito. Então, eu continuo cantando ainda em celebrações. Ô, professora, mas a senhora também já gravou um CD de salmos? Já gravei em mais ou menos 1998. Eu gravei aliás, 2008. Sim, 2008. Certo. 2008, eu gravei com o Elton Reis no estúdio dele, gravei na Grava Music. Professora, mas o salmo, geralmente a pessoa tem que ter facilidade em criar uma melodia para colocar a letra do salmo em cima da melodia. Como que surge essa inspiração de criar a melodia? Eu
compus a melodia, sentava no piano, compunha a melodia para o salmo. A melodia e a harmonia. Melodia e a harmonia, sim. mais assim, bem rudimentar, porque eu não tenho assim, muita facilidade com o piano. Mas eu já vi o CD, um CD pois de ótima qualidade. Você viu. É uma e facilidade. o Elton é que editou, fez os arranjos e tudo com o Elton me ajudando, porque com a participação do Elton Reis. Perfeito. E então ele me ajudou. Então os salmos ali, os salmos, a melodia dos salmos, a composição, eu fui fazendo composição, fui pensando e, tá ótimo. E cantava, porque eu tenho ouvido, é o que me estragou a participação assim em escalas musicais, vamos dizer assim, porque eu começava mais a compor de ouvido. Professora, mas o músico, veja bem, isso eu acho que o músico, ele tem que tocar de ouvido, porque ele tem que tocar por partitura, né? Porque de repente, inesperadamente, às vezes o músico ele tem a necessidade de tocar de ouvido. E se ele ficar muito preso na partitura, só na pauta, muitas vezes fica difícil para ele sobressair de uma situação. Então, o músico, na minha concepção, para ele ser um músico completo, ele tem que tocar por partitura na pauta, ele tem que entender a pauta e também tem que desenvolver o ouvido, fazer a harmonia de ouvido, fazer a melodia, porque então ele vai ficar muito preso. É verdade? Isso porque mesmo. A nossa educação do nosso país, né, é uma educação assim, a miscigenação das artes é muito grande. Então, nós temos assim uma gama muito grande de samba, né, do samba nasceu também a bossa nova. Então, fica difícil a gente arrumar uma partitura de todos os gêneros musicais na hora para tocar. Então, a senhora, essa veia artística, acredito eu que já veio do italiano, né? De criar também, poder criar. Veio, né? Poder criar, Tá certo. Professora, mas a senhora é mãe de 2 filhos, o André, Luiz e Érica. E tem um neto, o Lucas. Como é a experiência de ser mãe e avó? Olha, Camilo, é uma experiência praticamente inexplicável. A gente é mãe Sim. e é avó, porque a gente cria os filhos, tem que dar asas para eles. A gente quer sempre os filhos ao lado da gente. Sim, sim. Mas nunca, netos também, mas a gente nunca pode tê-los da maneira que a gente quer. Então a experiência da gente é muito grande. A minha, pelo menos, é enorme, porque a gente sonha para os filhos da gente algumas coisas, mas é a gente que sonha. E não, às vezes o sonho da gente não é o sonho dos filhos. O sonho deles é a vida deles. Como meu filho, por exemplo, eu gostaria que ele estivesse aqui, mas ele mora nos Estados Unidos, construiu a vida nos Estados Unidos. Digamos então, assim, que a senhora está explicando muito bem, que o filho não é simplesmente uma extensão da gente, a gente tem que respeitar eles também. É isso que eu estou dizendo. Certo. A gente é difícil. É difícil, né? É difícil porque a gente sempre quer colocá-los frente a gente, seguindo o exemplo da gente. É lógico que a gente deu exemplos bons, procura dar exemplos bons, para que eles tenham frutos bons na vida da gente. Perfeito. A gente tenha frutos bons. Mas, às vezes, o sonho que eu estou dizendo assim, o sonho da gente é diferente do que eles querem, né? Então, eu tenho um filho longe que eu gostaria que... Quer dizer, hoje em dia a distância não é muito... meio de comunicação, comunicação, fácil, né? Mas muito virtual. Porque a gente só comunica através de um Skype, através de um WhatsApp, e vai indo, é uma comunicação muito virtual. Sim, sim. Mas não deixa de ser comunicação. É melhor do que antes, que não tinha nada. Então, meu filho, estando lá nos Estados Unidos, por exemplo, ele comunica sempre comigo. Ou telefone, mas ou mais por internet mesmo. Sim, sim. E a gente vai vendo assim que um pouquinho do humano
Sim. Falha sim, porque a gente queria ter o filho perto da gente, os filhos e os netos sempre perto, Certo. mas a gente tem que dar asas. Exato. E a gente sofre um pouco, porque a gente gostaria que fosse diferente às vezes, mas a gente sempre está em contato e isso é muito bom. Mas eu acredito que para a gente viver bem, tem que pensar como a senhora, né? Raciocinar como a senhora, porque aí a gente não fica nervoso, não fica preocupado e vive de bem com a vida, né? Professora, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Nós estamos de volta com o programa Mais Destaque. Hoje a nossa convidada, a professora Sônia Páscoa. Professora Sônia, a senhora me disse que ama e tem grande admiração pelos animais. Que fato aconteceu com a senhora deixando uma sensação de que os animais entendem e sentem o que fazemos por eles? Nossa, Camilo, é uma coisa que eu nunca mais vou esquecer. Eu estava varrendo o passeio da minha casa, Sim. na rua Tiradentes, e um cavalo vinha descendo a rua, muito acabado. Sim. Assim, eu olhei de longe, assim, ele vinha descendo, eu varrendo, olhei, falei assim, gente, mas aquele cavalo parece que está tão acabado, parece que está tão triste, eu não sei. Eu olhei. Aí ele foi, antes de chegar assim, mais em frente a mim, eu falei com ele. Sim. Eu falei, olha, eu acho que você está com muita sede. Eu acho que você está precisando de água, eu não sei. Você espera um pouquinho aí. A senhora falou pro Falei cavalo? com ele. Que beleza. Espera um pouquinho aí. Não desce a rua, não. Espera um pouquinho, vou buscar uma bacia d'água para você. E ele esperou? E ele esperou. Puxa. Ele parou, Camilo, por incrível que pareça. Sim, ele sim. parou na minha porta e ficou parado lá. Ele vinha descendo, estava parado. Aí eu vim com a bacia enchi d'água, dei. Ele tomou água todinha da bacia, todinha, tomou. Sim. Depois que ele tomou a água, aí eu continuei conversando com ele. Eu falei, olha, eu não sei direito o que dá para cavalo, não. Eu não tenho aqui muita coisa para comer para cavalo, não. Mas tem uns matinhos ali na beira do passeio, ali tá altos matinhos ali, pasta ali que se você tiver com fome, lógico. Falei para ele, né? Aí ele, nossa, mas eu arrepiei nessa hora. Ele deu aquele relinchado, virou o focinho pro meu lado, deu aquele relinchado, como se a minha impressão que eu tive foi que ele falou assim, obrigada, dona. Obrigada. Desceu e foi no matinho comer, Camilo. Poxa vida. E começou a comer. Aí eu gritei, ó, depois você desce a rua que lá para baixo tem mais. Sim, poxa. E ele foi comeu, direitinho. Depois desceu a rua do Colégio Estadual, desceu. Eu falei, gente, mas aquilo me deu um gosto tão grande, assim, de ver que eu fiz uma boa ação ali, eu dei uma água para um cavalo ali que estava, que coisa, eu senti tão mal. Mas não é só o cavalo, não. Sim, as pombinhas, apesar que pombinha não é muito bom, porque depois o Credivar falou, olha, deixa tuas pombinhas. Elas vinham, tinha umas 3 ou 4 que vinham sempre na minha, comer restinho de comida, às vezes que tinha assim. E eu, muito calor, era um calor de janeiro, então eu comecei a descer no quintal, e eu como gosto demais de animal, nossa, mas adoro os animais, todo tipo, eu falei, nessas fominhas não vou ficar com fome, não. Tinha um milho dentro de casa, dei o milho, e aí sempre elas voltavam e eu via que elas estavam querendo milho. Aí dei nome para elas, uma era pombinha, era pé peludo, outra era... Dei nome para elas. E elas vinham comer. Então, muito calor. Então, um dia eu fui lavar o quintal, elas estavam deitadas assim, comendo milho, aí terminaram de comer o milho, aí eu peguei o esguicho, parei de lavar o quintal, peguei o esguicho, levantei para cima, assim, bem fininho, como se fosse uma chuva, e falei para ela assim, vou
fica quietinhas aí que eu vou jogar uma água, não sei se está muito calor, e eu estou vendo que está muito calor. Mas para poder refrescar, vocês têm que levantar as asinhas. A senhora falou também? Falei com ela, levantar as asinhas. Levanta a asinha. Camilo, mas eu até arrepio. Levantou as asinhas. Meu filho estava lá em cima, ele viu, ele é testemunha. Sim. Ele me escutou eu conversando, falou, mãe, por que você está conversando? Eu falei, estou conversando com as pombinhas. Aí ele falou assim, mãe, o que é isso? Mas elas fazem mesmo. Gente, eu com o esguicho para cima, levanta a asinha. Era 3, levantava a asinha, Camilo. Agora a outra. Gente, elas levantavam a outra asinha, Camilo. Ai, que pra coisa poder bonitinha. Refrescar. Aí, depois, disse, eu falei, agora vocês vão secar. Vamos parar. Era um pouquinho só que eu jogava. Meu filho lá em cima falava assim, mãe, mas você não tem jeito com bicho, hein? Mas olha para você ver, se eu não visse, eu não acreditava. Eu falei, eu tô aqui olhando, tô vendo. E aí, elas levantaram um voo, eu falei, agora vocês vão secar em cima da casa. Ficaram lá em cima da casa secando. Camilo. Professora, olha pra você ver. Tem gente também que conversa com as plantas, né? Conversa com os animais. Eu acho que uma pessoa não viver em conflito, viver em paz nesse mundo, tem que ser assim, né? Nossa, conversar com os animais, joias, conversar com as plantas. Minhas 3 joias lá que eu tenho, é a Jade, Morena e a Nina, são 3 cachorrinhas. Nossa, eu converso com elas como se eu estivesse conversando com você aqui. Elas me entendem. Certo. Me entendem. Eu tinha uma outra Fokker que morreu, Sandy. Sim, sim. Nossa, ela era cega. Mas ela me entendia como se... Que ótimo. Se eu estivesse falando... A gente fala assim, mas você está conversando com quem? Certo. Mas a gente conversa, sim. É uma planta com animal. É uma companhia também muito boa. É uma companhia muito boa. Muito boa. Professora, gostaria que respondesse assim, rapidamente, família para a senhora. Família, para mim, é o esteio da sociedade. A família é a base. É lá que se constroem as pessoas, é lá que se constroem o maior bem para a sociedade ou o menor bem para a sociedade, porque através da família é que se ensina, é o berço. A gente diz a educação vem do berço, vem da família. Hoje em dia o conceito de família está um pouquinho diverso, mas a gente tem que entender que o bem e o mal sempre são os mesmos, mesmo na diversidade. Perfeito. A gente tem que entender que família é a união entre as pessoas. Sim, sim. Para mim, família é isso, a união entre as pessoas. Correto. Professora, um exemplo de vida. Meu pai. Pai. Meu pai foi um exemplo de vida para mim, para os netos e para os bisnetos, porque ele chegou a conhecer os bisnetos. Sim, sim. Então, ele morreu com 92 anos. 92 anos e lúcido. E lúcido. E nos deixou muito, não só nos conhecimentos assim, técnicos, vamos dizer, mas nos conhecimentos pessoais, porque a vida dele foi uma vida de bem. Sim, sim. Então, sim. É meu pai. Tá certo. Uma lembrança boa, professora, na vida da senhora? Uma lembrança boa que eu tenho é o nascimento dos meus filhos. Sim, Nossa, sim. eu fiquei tão feliz de ver os meus filhos nascendo. O nascimento dos meus 2 filhos. Um fato importante na sua vida? Fato importante na minha vida foi... São vários. Hein? São vários fatos. São vários fatos. Pelo menos um. Pelo menos que me deixou feliz e que eu me senti realizada foi a hora que a neve, lá nos Estados Unidos, na casa do meu filho, que ele mora em Denver, no Colorado, caiu em mim. Eu falei, gente, a neve para mim é um presente de Deus. Sim, sim. Então é um fato que eu não vou esquecer jamais. Para mim é um fato maravilhoso. Nunca teve aquela sensação? Aquela sensação da neve caindo em mim. Então, eu gostei muito, é uma coisa que eu não vou esquecer jamais. Um lugar favorito, professora? Lugar favorito, eu vou te falar também.
Aqui no Brasil eu gosto muito de Belo Horizonte, coisas em Belo Horizonte, mas o lugar favorito para mim, na minha vida, que eu jamais vou esquecer, é Las Vegas e o Grand Canyon do Colorado. Sim, sim. Que maravilha, que coisa linda. A senhora não consegue esquecer, professor. Não, o Grand Canyon, a gente fecha os olhos, porque o professor de geografia dava aula daquilo e estar ali no meio, pisar naquele lugar que eu dava aula. Então foi um lugar... Professora, um sonho pessoal que a senhora tem? Nossa, a gente tem muitos sonhos, mas eu sonho com a união de todos, da união da família, um sonho de que meus filhos tenham uma vida muito boa, a gente tenha um sonho para os filhos, o neto, sonho que o neto tenha uma vida boa, a gente sonha sempre com isso, que tenha uma vida boa, deixando sempre que os sonhos dele não sejam os meus sonhos, a gente tem que pensar nisso. Exato, Mas porque pode ser diferente. Mas eu sonho com a realização de todos os bens para eles, para meus filhos, para a família e para toda a sociedade em geral. Perfeito, perfeito. Professora Sônia, eu gostaria que deixasse uma mensagem aos telespectadores da TV Alfenas. A minha mensagem vem do mais profundo do coração. Sim, sim. É uma mensagem que eu gostaria de dizer para todos, porque a vida é assim mesmo. A vida é um ganhar, é um perder, é um tornar a conseguir, abrir novamente as mãos e devolver. E o que fica é aquilo que a gente faz de bem, é aquilo que a gente guarda com saudade e com a experiência de ter Deus sempre em frente, Deus na frente, e a gente seguindo o caminho que Deus escolheu para nós com fé, esperança e amor. Professora, a senhora foi professora há muitos anos de geografia, ensinou muita coisa do nosso planeta. E agora, neste momento, a senhora está ensinando muita coisa para a nossa vida espiritual. Muito obrigado. Encerramos o programa Mais Destaque pela TV Alfenas. Agradecemos a presença da professora Sônia Tereza Páscoa Tavares, que nos relatou um pouco de sua trajetória de vida, dedicada à educação, à música e à família. O objetivo do programa Mais Destaque da TV Alfenas é mostrar que pessoas que, através de seus trabalhos diários, contribuem para uma sociedade, tornando-a mais justa e humana. A você que esteve conosco, até o próximo programa.